O Brasil é o país da oportunidade? Será que o Brasil é um país correto para você prosperar, ter mais oportunidades, talvez até ficar rico? Esse é um vídeo onde que eu vou discutir essas questões, então roda a vinheta. Fala aí galera, beleza? Eu vim aqui responder uma dúvida de uma pessoa que me segue no Instagram e ele me fez a pergunta: por que que as pessoas falam tanto de que o Brasil é o país da oportunidade? Talvez você não deve focar em buscar algumas oportunidades, talvez até fora do seu país de origem. O primeiro motivo que eu vejo sobre isso é a mesma coisa que é ensinado nas escolas. O Brasil ele é qualificado e é classificado como um país emergente, assim como Rússia, China, Índia. Porém, em todos esses países tem uma grande característica sobre a sociedade. Eles são países sim emergente, eles são países em desenvolvimento, mas são países onde a classe rica é muito distante da classe pobre. Você pode ver que nesses países é muito claro que tem muitas pessoas em condições não agradáveis e não realmente muito boas para se viver. Ou seja, por exemplo, no Brasil a gente vê várias pessoas em favelas, em situações muito horríveis. Só que, como é um país onde tem bastante área para se melhorar, realmente é um país em desenvolvimento, e esse vem para o nosso segundo motivo de que essas pessoas realmente acreditam de que o país, o Brasil no caso, é um país do futuro, um país realmente onde você pode buscar suas oportunidades. Principalmente se você pegar algum empresário, ele vai realmente focar nessa área, principalmente se ele é um empresário, um influencer, um empresário onde quer motivar você a empreender, ele acredita muito nisso. Ele vai falar que no Brasil é o país da oportunidade justamente por esse motivo. Se o país está se o país está na merda, realmente tem muitos pontos a se melhorar. Realmente tem muitos pontos a se melhorar. Realmente existem vários pontos onde o Brasil precisa de tecnologia, o Brasil precisa de alguns melhoramentos, por exemplo, na educação, precisa de algumas coisas referentes às pessoas aprenderem inglês, saúde, segurança, enfim, o país vive num tremendo caos, por isso que existem muitas oportunidades. Uma vez tendo algum problema, você precisa achar a solução, e uma vez achando, a sua tendência de receber bem por isso, de ganhar bem por isso. Por exemplo, se você é um empresário onde você criou uma solução para ensinar as crianças a aprender o idioma de uma forma extremamente rápida, você merece receber bem por isso, porque você está resolvendo um problema grande na sociedade. Só que vem uma questão que vem a partir do livro que, se você quiser, leia ele, que é o Why Nation Fail. Esse é um livro onde que explica por que alguns países são ricos e outros são pobres, principalmente alguns países onde que eles ficam muito próximos, têm condições climáticas muito próximas, talvez eles são até bem colados. Por exemplo, se você pegar as regiões ali da Califórnia, é muito próximo ao México, mas se você pegar essa fronteira aí, a diferença é extrema, principalmente nesses países bem colados assim. Você vai numa cidade nos Estados Unidos, prospera, tem muita riqueza. Você vai no México, por exemplo, é uma cidade totalmente devastada aí, uma cidade pobre. E o principal motivo, segundo esse livro, é o seguinte: o principal motivo é de que esses países eles são pobres ou eles falham por alguns aspectos, mas o principal deles é a questão do desenvolvimento tecnológico. Não é a tecnologia em si, mas é a questão de você patentear alguma tecnologia, uma inovação. Isso pode ser uma coisa referente a você criou um sistema ali, mesmo que não envolva nenhum computador, nenhuma coisa desse tipo, mas você possa criar alguma patente e consecutivamente você comercializar esse produto. Então esse é o principal motivo por que países vão bem e países vão mal. Por exemplo, no Brasil, a gente vai contra muitas vezes as pessoas que vão no Nobel. Tem até um professor muito famoso, ficou esse vídeo aí, o professor foi e comentou por que que o Brasil não tem prêmios Nobel, porque o brasileiro chega, o brasileiro vai até o final, mas aí o próprio brasileiro vai contra. Então é talvez o sistema político versus o sistema cultural no Brasil que vai tanto contra a pessoa que pede uma patente
ou seja, um outro vai lá, tenta copiar, tenta burlar, fazer alguma coisa desse tipo, até mesmo os outros, que vai lá, uma pessoa começa a se destacar, o outro vai lá e dá pedrada nesse. Então tem esses dois lados, tanto político, que talvez vai dificultar que a realidade no Brasil coloca taxas, coloca burocracias que vai dificultar as pessoas a criarem uma patente. E aí vem a conclusão de por que o Brasil não é realmente o país do futuro, o país onde que você vai prosperar. O real motivo para isso não acontecer, o Brasil não é o país da oportunidade pelo simples fato de que realmente não é possível você criar muitas patentes. Uma vez você criando, ou você vai ser copiado, vai ter muita burocracia. Por exemplo, às vezes nem chega a ser necessariamente uma patente, mas uma realidade. Se vocês lembrarem muito bem, tem aquele patinete elétrico e ele tá tentando resolver um problema sério, principalmente nas grandes cidades no Brasil, por exemplo, em São Paulo, trânsito caótico. Vai lá, o cara pega uma motinha, pega um triciclo, qualquer que ele seja, um sistema elétrico que ele possa ir de uma forma mais simples para o trabalho, ele aluga esse. Só que no Brasil a realidade veio à tona e eles caras foram lá e taxaram, fizeram com que tivesse tanto regulamento, tivesse tanta burocracia em cima desse sistema que acabou fechando essas bicicletas, motocicleta elétrica, todo esse tipo de transporte alternativo ao transporte público ou de carro foi totalmente taxado e eles não realmente se seguraram. Esse é um exemplo claro do que acontece, principalmente para quem é empresário, e isso acaba prejudicando você ou prejudicando a maior parte da população. Se você pegar e analisar, grande parte da população depende do retail, depende do comércio em geral. Você vai, sei lá, padaria, o cara que vende um produto para o consumidor final, até mesmo, por exemplo, o cara tem uma loja de eletrônicos e ele vai atingir o consumidor final. As pessoas, a maior parte das pessoas da população em qualquer um país vai se depender desse tipo de serviço. Sei lá, o cara que vende, o cara que tem um restaurante. Essa parte aí, o último setor da economia, geralmente é o que não tem tanta representatividade econômica em si, mas em termos de emprego, de manter e de mover a economia, é a mais principal, é o que mais mexe com a inflação. Então essa parte é muito importante e ela depende muito da inovação de novas pessoas, por exemplo, abrindo restaurantes, melhorar a população em si. Não o último cara lá que, por exemplo, ele tem uma indústria, ele cria uma indústria de ferro. Esse cara emprega poucas pessoas, ele não tem uma grande distribuição, não tem um serviço geral para a população. Então, você pode notar que no Brasil, geralmente, as pessoas que tentam se desenvolver vão nesse último setor, no setor terciário, setor de comércio em geral, e é o que mais toma fracasso. Então, você, provavelmente, vivendo num país como o Brasil, a consequência desse setor ser tão massacrado, ter tão poucas oportunidades, a consequência é você ter um salário muito ruim, você chega aí a ganhar $2 por hora, se você ganhar 10 mil reais, chega a ser 6 horas, até 10 mil reais, você é considerado como um trabalho escravo nos Estados Unidos, no Canadá, por conta que você ganha numa moeda fraca e ainda assim ganha muito mal. Então, além disso, muitas pessoas desempregadas. Então, imagina você abrindo uma empresa. Você abriu uma empresa, aí vai lá, você tem tanta burocracia, no máximo você consegue empregar uma pessoa. Só que idealmente era para você ter, sei lá, 10 pessoas. Então, consequência é que 10 pessoas estariam empregadas, ou deveriam estar, só que só uma ficou empregada no final, e ou seja, 9 pessoas ficaram desempregados no final. Essa é a realidade do país aí, da oportunidade. Então, você, se quiser ser uma pessoa realmente muito boa, muito relevante ou prosperar, as suas oportunidades estão fora. Principalmente se você analisar algum grande empresário, alguma pessoa de relevância. Talvez você nem precise ficar o resto da sua vida fora do país. Mas o que geralmente acontece? Os empresários, uma pessoa bem relevante, ela tem um desenvolvimento, vai aprender algumas coisas, por exemplo, hustle like a imigrante, você vai se apressar como um imigrante, você vai entender como que você coloca você em primeiro lugar, aí você pode até retornar para o seu país, não tem problema nenhum, mas a maioria dos empresários, pessoas relevantes, fizeram esse caminho
de ter uma experiência internacional e talvez a maioria desses empresários, aprendeu alguma coisa. Por exemplo, o Robson Shiba foi para os Estados Unidos, viu lá a comida na caixinha e aplicou a mesma coisa, uma cópia, Ctrl+C, Ctrl+V no Brasil, e aí começou a empreender. Talvez você fazendo dessa forma, você pode até ter o mesmo resultado, assim como, por exemplo, o Robson Shiba e muitos outros. Mas a realidade é que, com tantas dificuldades no Brasil, muita burocracia, poucas oportunidades gerais para a população, para a massa em si, você vai ter poucas oportunidades no resultado geral. Então, se você empreender no Brasil, ok, beleza. Tá bom. Agora, se você, no mínimo, você trabalhar em qualquer setor fora do Brasil, você já vai ter muito bom, você já vai ter uma boa qualidade de vida, principalmente no país assim como o Canadá. Como a qualidade no geral já é muito boa, você com salário mínimo você já consegue sobreviver, muitas vezes economizar, muitas vezes consegue até viajar, conhecer o mundo afora, mas com o tempo, por conta dessa oportunidade, as pessoas acham que, por exemplo, um setor num país desenvolvido, o setor está realmente inchado, tá saturado, mas é exatamente o contrário. Como a população tá toda trabalhando, a população toda tem dinheiro, vai ter muito mais facilidade para gerar ainda mais empregos, gerar ainda mais oportunidades para as pessoas que empregam, os empresários. Por exemplo, tem lá um empresário, se ele vive num país como o Brasil, ele abre as portas lá, só que o consumidor não tem dinheiro para comprar dele. Então, a maior parte dos consumidores, de quem vai comprar dele, tem dificuldades financeiras, já passa algumas vezes necessidade, não consegue nem pagar o aluguel. Como esse cara vai prosperar e vai dar mais empregos, enfim, tem toda essa questão. Só que num país onde que todo mundo tem emprego, fica muito mais fácil do resto se desenvolver. É uma bola de neve que acaba sendo o resultado do Brasil e todas as coisas que você já conhece. Se você concorda ou não com esse meu argumento sobre se Brasil ou não é o país da oportunidade, deixa aqui nos comentários. Só que o meu resultado é esse. Por exemplo, a China, você vai ver que o GDP, a questão do produto interno bruto, ele é muito grande, um país riquíssimo em termos gerais. Só que o IDH ele é muito baixo. Além disso, a distribuição de renda, a renda por população, o PIB pela população, ele é muito baixo. Então isso que você precisa analisar, esses termos em gerais, qualidade, quanto que o país é rico, as oportunidades, enfim, tudo isso você precisa levar em conta para onde que você vai buscar as suas oportunidades. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo aí até o final. Deixa o seu like e se inscreva no canal se possível, e muito obrigado. Assista os próximos vídeos que com certeza você vai conseguir atingir o seu objetivo.